Estamos de volta com o programa Social Debate. Estamos de volta com o Social Debate, que discute a redução da maioridade penal. No nosso estúdio, o historiador Carlos Barros e o defensor Bruno Moura, que vai falar essa defesa aí da redução apresentada pela polêmica Raquel Sherazade. Essa declaração foi dada logo após a jornalista defender o grupo que amarrou um suposto ladrão em um poste, no Rio de Janeiro, e sugerir que quem fizesse a defesa adotasse um bandido. Bruno, essa fala é uma incitação à violência? Esse discurso da jornalista, acho que é um discurso que vem ganhando até uma amplitude grande atualmente, né? Que é esse discurso de ódio, que é o que leva a maior parte da população brasileira hoje a ser a favor da redução, né? Ela menciona na fala dela inúmeros crimes de grande gravidade. E se a gente for ver estatisticamente, menos de 5% dos crimes praticados no Brasil, isso é estatística, são praticados por menores de 18 anos de idade, né? E se a gente analisar dentro desses atos infracionais praticados por esses menores, menos de 15% são atos tidos como mais graves. Porque quando a gente vai analisar a raiz dos atos infracionais, a maioria deles são atos infracionais patrimoniais e o tráfico de drogas, porque está relacionado com o dia a dia da realidade deles, né? Muitas vezes ele precisa praticar os crimes patrimoniais para sustentar o próprio vício da droga, e a gente vê que essa criminalidade infanto-juvenil está muito relacionado com a condição social, como o professor falou no bloco anterior, né? Enquanto nós vivemos uma sociedade com tamanha desigualdade social, ou seja, poucos com muito e muitos com nada, não vai existir uma paz social contínua, né? A gente tem que repensar a origem desse problema. A criminalidade no Brasil, diferente de outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, tem sua origem na questão da desigualdade social. Então, enquanto a gente não pensar numa distribuição melhor de riquezas, no aumento de oportunidades para essa juventude, a gente não tem raiz para sair dessa solução. E essas colocações simplistas, né? Porque a redução da maioridade penal é uma solução mágica, né? Nós vamos reduzir e acabou a violência a partir disso. Pelo contrário, o meu grande medo é esse. Porque quando a gente encarcera adolescentes, né, a partir dos 16 anos, a gente está colocando eles num sistema extremamente brutal. E a gente se esquece que uma hora esse cidadão vai sair desse sistema. E vai sair muito pior do que entrou. Então a gente precisa entender que se a gente trata um ser humano como humano, ele vai retornar para a sociedade como humano. Mas se a gente trata como bicho, ele vai retornar como bicho. E uma hora isso vai se voltar contra essas pessoas que pregam esse tipo de discurso de ódio. Porque se a gente analisar os argumentos a favor da redução da maioridade penal, eles não têm um embasamento. São argumentos extremamente voltados à questão da vingança privada, né? Nós temos... praticou um crime, tem que ser punido. Sim, vamos pensar socialmente de forma aprofundada. Isso vai resolver o problema e, pelo que vê estatisticamente, isso não é a solução da nossa violência. E os meios de comunicação têm um papel muito importante na produção dessa visão da diminuição da maioridade penal. Professor Carlos, pode falar um pouco para a gente sobre a importância da imprensa e dos meios de comunicação em geral na construção dessa opinião em relação à maioridade? O Bruno acabou de falar uma coisa a respeito disso que eu acho que é bem significativa, e a fala dela traz isso. Ela fala em castigo. Então, o sistema legal, ele não funciona na partir da ideia do castigo, ele funciona a partir da ideia da reparação de um ato infracional. Não preciso nem ser da área jurídica, porque você não está punindo, você não está castigando alguém. Você precisa que aquele ser humano, de alguma maneira, porque ele vai voltar do sistema prisional, a menos que você tenha prisão perpétua ou pena de morte, ele retorna. E você precisa que aquela pessoa se ressocialize de alguma maneira, porque ele não vai sumir como por encanto. Quando ela fala em castigo, e a fala dela remonta à fala de muitos outros meios de comunicação, que é uma fala que está associada exatamente à tentativa de conquista de uma massa populacional que assiste às TVs, sobretudo as TVs abertas, e as TVs, as emissoras de rádio, os pseudo-jornais que estão aí, tem muitos. A cidade de Salvador tem alguns, tem um em especial que pertence a uma grande rede de jornais que deveria se envergonhar de colocar isso nas bancas. Eles estão apenas conquistando uma fatia de público. A gente retorna
para a questão originária de tudo isso, que é a transformação de seres humanos. O Bruno falou bem disso aí, concordo plenamente. Seres humanos que não são tratados como seres humanos, ou são tratados como clientes que vão comprar os jornais, assistir os programas e se sentirem contemplados por uma visão que é muito simples e que, por ser muito simples, é muito fácil de ser assimilada. É um refrigerante que você bebe no final do almoço. Esses programas de TV fazem exatamente isso, nos dão um refrigerante para a gente achar que aquele desgraçado que matou aquela menina vai ser preso, e isso vai, por conta disso, esse castigo vai se converter em vingança, vai alimentar uma vingança, e no dia seguinte a gente só precisa rezar para que uma outra pessoa não seja atingida, ou alguém da nossa família, por esse tipo de ação. Os meios de comunicação no Brasil, recentemente, eles estão precisando, inclusive, atender a uma demanda, que é uma demanda contemporânea de uma falsa moralização do comportamento, que está associada, inclusive, à emergência de alguns setores que se auto-intitulam vinculados a algumas religiosidades em específico, de que o endurecimento das ações vai levar, inevitavelmente, a uma melhoria das condições da sociedade, quando existem vários exemplos históricos. O exemplo, por exemplo, é ótimo, mas enfim, o exemplo da social-democracia europeia é notório em relação a isso, porque a Europa, para se reerguer da guerra, o Estado não endureceu, ao contrário, ele passou a funcionar melhor. Não tutelando as pessoas, mas oferecendo às pessoas mínimas condições para que as relações de trabalho, para que as relações cotidianas, para que a vida pudesse ser menos dura. Foi isso que fez com que, dos anos 50 até os anos 70, mais ou menos, 20, 25 anos, as nações europeias se recuperassem do que foi a Segunda Guerra Mundial, do que foi a Primeira e a Segunda, mas em especial a Segunda Guerra, e acabaram fazendo nascer uma Europa que a gente cobiçou durante muito tempo, que a gente não cobiça tanto mais, porque agora está recebendo os imigrantes, que de certa maneira também são resultado das ações europeias no mundo ao longo do tempo, e parece que está desvinculado isso, mas está muito, muito interligado. O Brasil vive uma crise hoje que é uma crise ética, porque a democracia retorna e existem pessoas, como a própria Sherazade fala, se a maioria da população quer a redução da maioridade, o Estado precisa atender. Mas a democracia moderna, a democracia grega sim, mas a moderna, ela nunca foi o governo da maioria. Ela representa a possibilidade de que os setores diversos da sociedade se manifestem. Inclusive, a democracia protege as minorias. E por que ela protege as minorias? Ela protege porque ela precisa fazer com que, numa sociedade dita democrática, os diversos setores tenham voz e tenham equanimidade. Se eu tenho uma minoria social, quer dizer, uma pessoa que tem uma voz pequena, a democracia dá a esta pessoa um microfone para que a voz dela seja tão ouvida quanto a voz daqueles que são maioria. E que uma não sobreponha a outra, mas que elas possam conviver. É isso que está faltando no discurso de Sherazade e da mídia brasileira em geral. Só voltando um pouco à fala da Raquel Sherazade, e ela enumera inúmeros crimes graves cometidos como jovens. É importante colocar que ninguém que é a favor da redução é a favor desses crimes. O que as pessoas não entendem é o seguinte: quando você pune mais, não significa que o crime não vai acontecer. Você vai atuar depois do fato acontecido. O que eu quero é que o fato não aconteça. E aí você tem que atacar a origem do problema. Ninguém, isso eu afirmo categoricamente nesses meus 3 anos de vivência na defensoria, ninguém comete crime ou ato infracional menor de idade porque a pena vai ser A, B, C ou D. Né? A gente precisa entender qual é a origem desse problema para evitar que essa violência ou esse crime aconteça. Porque as pessoas gostam de vincular a ideia de que quem é a favor da redução é a favor do crime, é a favor, entendeu, do bandido, enfim. E não é nada disso. A gente, exatamente pelo contrário, a gente não quer que esse crime aconteça, porque atuar depois não vai resolver problema nenhum.
Você está acompanhando o Social Debate e o tema de hoje é a diminuição da maioridade penal. Os nossos convidados são o professor historiador Carlos Barros e o defensor público Bruno Moura. Inclusive, essa redução da maioridade penal fere alguns tratados assinados pelo Brasil em relação aos direitos humanos. Exatamente. O Brasil é signatário de inúmeros tratados de direitos humanos, inclusive o nosso ECA é baseado num tratado de direitos humanos, é quase que a cópia desse tratado, né, que atribui a criança e adolescente como sujeito de direitos, como garantidor. Inclusive a ONU, através dos seus órgãos, já se posicionou em relação a essa questão da redução contrariamente, né? E não só a ONU, né? Inúmeros organismos internacionais e internos também do Brasil, né? O Ministério Público Estadual da Bahia, por exemplo, já se posicionou contra, a Defensoria Pública, a Associação de Magistrados Brasileiros, a CNBB, enfim, inúmeros institutos e instituições voltadas aos direitos da criança e adolescente, porque isso não vai de fato resolver o problema. E isso, assim, é bom que se coloque também que aprovada a PEC, nós vamos ter uma outra discussão, que é a constitucionalidade dessa PEC. Essa discussão vai ser travada futuramente no Supremo Tribunal Federal. E aí também vai se discutir se essa emenda à Constituição não viola esses tratados dos quais o Brasil é signatário, porque nenhuma emenda à Constituição pode ir de encontro o que determina esses tratados. Um levantamento feito pelo Ministério da Justiça de 2013 aponta que a população carcerária no Brasil era mais de 500 mil pessoas. A redução da maioridade penal vai trazer impactos e aumentar esse número? Nós somos já a terceira população carcerária do mundo, não é isso? E é bom que se coloque que existem hoje expedidos no Brasil inteiro inúmeros mandados de prisão sem cumprimento, porque a justiça não tem estrutura efetiva para cumprir esses mandados. Ou seja, o que a gente tem hoje aí, a gente não está conseguindo ser efetivo. Imagine se a gente colocar toda uma população entre 16 e 18 anos, não é isso, dentro também desse sistema. Será que o Estado tem condições até financeiras de arcar com isso tudo, né? É isso que a gente precisa discutir. Que tipo de sistema penitenciário a gente quer também? Isso, voltando um pouco à discussão anterior, esses seres humanos, uma hora, irão retornar à sociedade. E é bom que as pessoas saibam também que as unidades de internação de menores, e eu atuo diretamente com isso aqui na Bahia, não são diferentes de unidades prisionais. E eu que atuei tanto na penitenciária quanto na unidade de internação de menor, aqui na Bahia, a Casa Salvador, em Tancredo Neves, tem condições mais precárias, inclusive, do que, por incrível que isso possa parecer. Então, muitas vezes a gente acha que o menor tem regalias, enfim, e na prática ele tem tido um tratamento mais gravoso e mais maléfico do que o próprio adulto. A que grupo social pertence o jovem que mais sofrerá caso a redução da maioridade penal vire um fato em nosso país? A pergunta para os dois. Autorrespondida, né? Os grupos que vão ter menos acesso à possibilidade de uma estrutura de defesa. Tem uma coisa, é muito duro talvez o que eu vou dizer agora, mas a ideia da redução da maioridade penal associada ao castigo é a mesma ideia do descarte, do lixo. Você joga fora aquilo que não presta. Então é apenas isso. Para mim, eu acho que a imagem é essa. Joga fora o que não presta não é que eu acho que não presta, mas a defesa ela vai no sentido de descartar aquilo que para um determinado grupo social não tem efetividade. Por que uma pessoa que está no topo de uma determinada pirâmide, eu estou falando em linhas gerais, evidentemente, mas para mim existe o imperativo da singularidade das pessoas sempre. Existem pessoas que vão estar ocupando lugares privilegiados e que não vão concordar com isso. Mas quem toma por defesa essa ideologia da dominância não está preocupado com quem está embaixo dela, né? A estrutura social não lhe chega. É muito difícil para alguém que não consegue perceber a complexidade de quem serve o seu café, de quem coleta o seu lixo, de quem lava as suas roupas íntimas na sua casa quando lava, e agora com a necessidade de pagamento de direitos de empregados domésticos, isso também vem junto.
As pessoas também reagem a isso, não exatamente porque não tem dinheiro, mas porque acham inadmissível que alguém que lava suas roupas íntimas possa ter direitos, que é o que você falou anteriormente sobre direitos individuais, né? Então eu acho que a ideia do descarte, quem vai sofrer mais com isso, como já sofre com absoluta certeza, no sentido de ser alvo, são exatamente as pessoas que não vão poder, como o filho de um grande empresário que recentemente cometeu um grande crime no Brasil, receber uma pena menor do que alguém que rouba uma galinha. O professor já deu uma bela resposta. A gente sabe qual é o perfil da população carcerária do Brasil e das unidades de internação de menores, né? A população menos favorecida, a população negra, a população que está nas periferias das grandes cidades. Eu sou defensor público há 3 anos, atuo numa vara que julga esses processos e muitas vezes eu vejo que no primeiro momento que o adolescente entra na sala de audiência, naquele primeiro momento ele já está sentenciado. Por mais que eu faça durante o processo, por mais que eu defenda, por mais que ele se defenda, por mais que os fatos por si só não ensejem uma medida mais gravosa, ele, o estereótipo dele, o estigma dele já foi alvo de julgamento e aquilo vai estar no processo, né? Só rapidamente contar um caso que aconteceu há pouco tempo. Um adolescente respondia por um ato infracional de ameaça. Ato infracional de ameaça no Código Penal tem pena de 1 a 6 meses. Isso significa que ele cai no regime da Lei 9.099 e dentro desse regime, que considera esses crimes menos graves, existem inúmeros institutos despenalizadores, ou seja, ele vai para uma audiência e ali se vai fazer uma transação penal, vai suspender o processo, vai encaminhar para pagar cestas básicas, enfim, vai ter uma medida diferente de qualquer medida restritiva de direito. E esse adolescente que respondia por esse crime de ameaça foi condenado à medida de internação, não pelo fato, mas porque disseram que ele era perigoso no bairro, que ele já tinha feito isso, aquilo, outro. E ele se enquadra no perfil daquele adolescente que deve estar lá dentro, que é o perigo para a sociedade, né? A gente tem hoje um sistema de justiça que não sabe o seu real papel. O juiz, o promotor, o defensor, enfim, aqueles atores processuais, eles não são secretário de segurança pública. Esse não é o papel de ninguém que está ali. Mas muitas vezes eles se arvoram a isso. Por quê? Porque a sociedade pressiona, porque a mídia coloca as coisas da forma que coloca. E aí a gente tem o juiz tendo que dar a resposta, entre aspas, para essa sociedade. E essa resposta não precisa estar dentro da lei, não precisa respeitar as garantias individuais daquele adolescente. Ainda mais porque aquele adolescente ali, negro e da periferia, não vai ter voz. Se fosse algum abastado, com certeza teria voz. Mas aquele ali já sabe, desde pequeno, desde que nasceu, que aquela é a realidade dele e que ele não deve falar muita coisa, deve ficar calado e obedecer. Nós vamos para mais um intervalo rapidinho e na volta fomos às ruas ouvir o que o povo pensa sobre esse tema. Rapidinho, já já nós voltamos. Você está ouvindo o programa Social Debate.